Então, essa aula sobre processo de software é o capítulo 2 do livro do Somerville, do livro texto. Eu vou começar falando brevemente sobre processo de software no geral, depois eu vou entrar em algumas coisas mais específicas. Então, para começar uma aula sobre processo de software, definição principal e a definição do que é um processo de software. É uma definição bem simples. O processo de software é um conjunto de atividades que leva como resultado um produto de software. Então, se você tem um conjunto de atividades na sua empresa que leva ao software, ao produto de software, você tem um processo de software na sua empresa. Não importa se ele está documentado, se ele está formalizado, se as pessoas sabem o que é o processo. O que importa é que você tem um conjunto de atividades que leva como resultado um produto de software. Isso é um processo de software. Normalmente, essas atividades dizem quem faz e o que faz. Então, o foco do processo é dizer quais são as atividades, quem vai fazer o que e o que vai ser feito. Não diz como vai fazer. Então, é uma coisa que difere um pouco do processo de software para método. É que o método se preocupa mais com como vou fazer para poder atingir o produto de qualidade, por exemplo, e o processo não tem essa preocupação do como, só diz que você tem que fazer engenharia de requisitos, você tem que implementar, você tem que testar. Aquelas atividades que a gente viu, as atividades típicas de desenvolvimento de software, são as atividades que tipicamente estão em processo de software, que diz o que fazer, não se preocupa tanto com como fazer. Não existe o processo ideal, então um ponto importante é que as empresas têm o seu próprio processo, não adianta muito copiar o processo de outra empresa. Então, tem uma empresa aqui que eu acho que ela tem um processo legal, o desenvolvimento de software dela funciona bem, Google, Microsoft. Vou seguir o mesmo esquema aqui na minha empresa, que eu acho que vai dar certo. Não é garantia de dar certo, porque o processo deve considerar a realidade, o contexto da empresa, o ambiente da empresa. Então não existe processo ideal, tem algumas sugestões de boas práticas para se construir um processo. Tem alguns frameworks ou templates de processo na literatura documentada, que a gente vai ver durante o curso, mas idealmente a empresa tem que customizar esses templates, esses frameworks para a sua própria realidade, construir o seu próprio processo. Uma diferença que confunde um pouco é o que é o modelo de processo e o que é o processo. Então o processo é aquela instância concreta, as atividades que levam ao produto de software como foi definido. E o modelo de processo é uma representação do processo. Então tem essa distinção bem clara no livro, definição do que é um processo, é o concreto, as atividades, e o que é o modelo de processo é você representar isso. Então, você criar um diagrama que diz, isso aqui é a representação do meu processo. Tem essas atividades encadeadas dessa forma, isso aqui pode ser feito em paralelo, isso aqui não, isso aqui é sequencial, essa atividade vem depois dessa. Então, você faz uma representação do seu processo, você tem um modelo de processo. Normalmente o modelo de processo tem as atividades, tem os produtos em cada atividade, tipicamente representado com a entrada e a saída. Então, essa atividade de engenharia de requisitos. O que é a entrada? A entrada é os requisitos que vem do cliente. O que é a saída? A saída é o documento de requisitos. Então, tipicamente tem as atividades, produtos das atividades, que são as entradas e saídas, e muitas vezes os papéis das pessoas que vão desempenhar aquela atividade. Então, essa atividade aqui é desempenhada pelo analista, essa aqui é desempenhada pelo mantenedor. O modelo de processo documenta isso no papel. Então, o processo é o concreto, o modelo de processo é a descrição do que é o processo, identificando as atividades, os produtos das atividades e os papéis associados às atividades. Qual que é a vantagem de você ter o processo e ter um modelo de processo? O processo, tipicamente, as empresas têm, mesmo que elas inconscientemente tenham aquele processo. Mesmo que ela não tenha documentado, ela segue um conjunto de atividades para desenvolver software. Falando de empresa de software. Mas a vantagem do modelo de processo é você documentar e dizer quais são os papéis, quais são os produtos, quais são as atividades, é que você fornece um roteiro para a engenharia de software. Então, o engenheiro de software, o gerente da empresa, o dono da empresa, sabe o que está sendo feito, quem está fazendo, qual é o produto disso que é necessário para aquela outra atividade. Então, favorece esse gerenciamento, esse acompanhamento, que é o papel da engenharia de software, fazer esse acompanhamento, esse gerenciamento do desenvolvimento de software. Algumas outras vantagens discutidas no livro, tem várias, vamos só para listar algumas aqui. Padronização dos artefatos, quando você documenta seu processo, fica bem claro o que é atividade e facilita a padronização dos artefatos que são construídos associados àquela atividade. Comunicação da equipe, por exemplo, chega um novo funcionário da empresa, e aí fica claro para ele que se ele é um testador, ele vai ter que comunicar, por exemplo, com os desenvolvedores que vão entregar o código para ele testar. Se ele é um engenheiro de requisitos, você tem que prover um documento que vai ser usado, por exemplo, na atividade de desenvolvimento ou na atividade de teste. Então fica mais fácil a comunicação, porque as pessoas identificam qual é o papel dela naquele processo e com quem que ela tem que ter interface, com quem que ela tem que se comunicar dentro da empresa. Uma outra vantagem é a questão de menos treinamento. A discussão que tem no livro é que as pessoas, quando tem um processo bem claro na empresa, elas aprendem
pelo próprio ambiente. Elas aprendem na sala do café, conversando com os colegas, elas aprendem nas conversas informais, no churrasco no final de semana, elas aprendem como que a empresa trabalha, qual que é o processo da empresa. Isso facilita porque reduz a quantidade de treinamento. Então, se o processo está bem claro na empresa, as pessoas sabem o que elas têm que fazer, no dia a dia elas passam naturalmente qual que é o processo para os novos funcionários da empresa. Enquanto se o processo não está muito claro, pergunta um, fala uma coisa, pergunta o outro fala outra coisa, e aí você precisa treinar para as pessoas assimilar o que é realmente o processo do ponto de vista do gerente ou dono da empresa. Como eu disse, não tem processo ideal, as empresas têm que desenvolver o seu próprio processo, considerando o seu ambiente, suas características da empresa, se é grande, se é pequeno, o tipo de software que ela desenvolve, mas tem algumas sugestões de processo ou de templates de processo na literatura. No livro, capítulo 2, ele discute basicamente esses 6 e mais um processo mais bem detalhado, que é o RUP. Eu não vou entrar em detalhe no RUP, mas um processo mais detalhado, eu vou ficar nos mais gerais, que são esses 6 aí, que é o modelo cascata, desenvolvimento incremental, engenharia de software baseada em reuso. Esses 3 o Somerville classifica como processos gerais, e tem os 3 que ele classifica como processos que lidam com mudança, que é o prototipagem, entrega incremental e o modelo espiral. Um alerta, tome cuidado para não confundir os nomes aí, desenvolvimento incremental com entrega incremental. Eu já disse que os processos têm que ser específicos da empresa, não existe um processo ideal. E mais que isso, apesar de existir esses 6 documentados na literatura, o que as empresas têm que fazer é tentar pegar o melhor de cada um. Então não é, a minha empresa segue o modelo cascata. Então vou seguir tudo que está escrito no modelo cascata. Minha empresa segue o modelo espiral. Não é assim que funciona na realidade. O que a empresa tem que fazer é conhecer as várias possibilidades e tentar criar o seu processo usando o melhor de cada uma das atividades. Então as empresas tendem a combinar um pouco de cada um dos processos que a gente vai ver. O Somerville ainda faz uma discussão sobre sistemas críticos e sistemas de informação. Em alguns casos é bom que o seu processo seja bem documentado, baseado em plano. E aí tem exemplos de processos que seguem essa filosofia de gerar uma documentação mais robusta, bem preciso, como por exemplo o modelo cascata que a gente vai ver. Tem alguns processos que é mais flexível. Então, se o sistema não é tão rígido, o sistema não é crítico, é um modelo de negócio que os requisitos, por exemplo, mudam com frequência, talvez uma melhor opção seria um processo que lida com mudança e considera as mudanças frequentes que podem ocorrer no requisito. Por exemplo, modelo espiral, prototipagem e outros que a gente vai ver. Então, essa primeira parte introdutória é o início do capítulo 2, onde ele define o que é processo, modelo de processo e dá os exemplos que ele discute ao longo do capítulo 2.